Bom, pessoal, vamos avançando aí, que hoje nós temos aí a nossa aula derradeira, né? A aula derradeira do semestre. Essa conversa aí, né? Um bate-papo nosso, e nós vamos hoje entrar vamos colocar assim, nós vamos entrar na fase final, né? Ou seja, nós vamos hoje comentar sobre as considerações finais, né? Tá aparecendo para vocês aí o slide, tá, né? Sim, Então, beleza. Então, gente, olha só, hoje nós vamos conversar sobre as chamadas considerações finais e conclusões, né? Vamos lá. Primeiro, que nós temos uma diferença entre adotar o termo considerações finais ou adotar o termo conclusão, conclusões, no caso, né? Primeiro que quando nós temos um experimento, né, e realmente nós fazemos um estudo de caso, desenvolvemos algum tipo de inferência estatística, ou desenvolvemos algum tipo enfim, algum tipo de experimento no qual envolva a amostra de dados e tenha resultados, nós vamos chegar à conclusão de alguma coisa em função daqueles números. Tá? Isso é um fator importante. Né? Ou seja, você vai concluir alguma coisa sobre aquele experimento que você se propôs a estudar. Quando você não tem resultados efetivos, quando você não tem resultados assertivos, quando você não fez um experimento, você fez somente um estudo e chegou a ideias finais, vamos colocar assim, você está adotando, considerando sobre o seu trabalho como um todo, ou seja, você está trazendo para o lado de considerações finais. Tá? Isso é importante nós pontuarmos isso, porque quando se usa o termo considerações finais ou quando se usa o termo conclusões, né? Conclusão ou conclusões. Na verdade, né, ou seja, você conclui quando você chega ao final de algo, você finaliza um estudo e você tem o resultado. Quando você tem uma finalização, por exemplo, de um estudo teórico, você não tem conclusões, você tem considerações finais que você vai considerar sobre aquele estudo teórico que você desenvolveu. Porque quando você está, no caso de uma pesquisa, que você usa um método qualitativo e você está falando alguma coisa sobre algo essencialmente teórico, né, você está considerando porque você está embasando simplesmente vamos colocar assim, em estudos prévios, né? E você é mais um estudo que está estudando sobre aquele tema, ou seja, você está considerando. Então, pode aparecer alguém que estude mais aprofundado, de forma mais detalhada aquele problema e vai considerar também. Mas concluir, você não pode concluir. Então, é importante, antes de tudo, a gente colocar isso na balança, né? Entre concluir e considerar, tá? Entendeu aí, o Fabrício, o João, entenderam isso aí? Como é que quando você tem essas ideias, vocês dois que estão aí, é importante que vocês já estão mexendo em coisas para vocês poderem entender pelo menos como funciona isso, né? Então isso aí é importante. Tá, isso aí é uma coisa que a gente precisa entender de cara, para depois nós podermos partir para escrever da forma correta, da forma mais adequada. Né? Então, esse é um ponto inicial que eu queria colocar aí para vocês. Né? Então, esse é um ponto. E aí, claro, que quando você. Uma outra coisa também importante de falar é que você não tem conclusão, você tem conclusões, porque se teu estudo chegar a uma única conclusão, o teu estudo não foi bem desenvolvido. Você tem várias conclusões acerca dos teus resultados e que você vai expressar essas conclusões em relação a essa série de experimentos, do experimento que você fez, a série observada, seja calculada, determinada, você vai ter conclusões a respeito daquele assunto, não somente uma, você vai ter várias. Né? Então, isso é algo que é importante a gente colocar. Né?
quando se conclui somente uma coisa. Quando você está, por exemplo, fazendo aí já é uma outra coisa, uma coisa de engenharia, por exemplo, se você está fazendo um laudo, você está concluindo uma coisa direta. Estou fazendo um laudo, isso aqui é ou não é? Você tem uma pergunta, essa pergunta é respondida. Aconteceu isso, não aconteceu isso? Houve uma falha ou não houve uma falha na máquina? Você vai dizer sim, você concluiu. Houve uma falha na máquina devido a isso, isso, isso. Você não vai ter muitas conclusões, você tem que responder uma pergunta. Mas quando você está fazendo um artigo científico, você tem um leque, por mais restrito que seja, mas ele vai te levar a vários caminhos para dentro das tuas conclusões. Você não pode chegar simplesmente para assim, ó, a máquina funciona quando você reduz por exemplo, bota a máquina a temperatura X, a produtividade aumenta em 50%. Pronto, você vai botar isso nas conclusões, absolutamente. Você tem que chegar e tratar isso, ter várias conclusões, por que a temperatura variou e deu resultado, enfim, você tem que trazer várias coisas nesse caminho. Então, isso é uma coisa importante. A conclusão não é somente uma conclusão, são várias conclusões. Mesmo que você tenha um resultado, esse resultado ele é fruto de um estudo que utilizou-se várias variáveis, foram utilizadas diversas variáveis, vamos colocar assim, e aí você pode concluir acerca de vários assuntos. Tá? Então, isso é uma questão inicial das conclusões para a gente poder trabalhar. E aí, nesse texto que eu coloquei aqui, né, quando você está concluindo, e aí, às vezes, é um erro que o orientando comete, né? Às vezes, o orientando, ele chega nas conclusões, ele começa a escrever sobre alguma coisa relativa ao TCC, mas que não é a conclusão, efetivamente. Você tem que escrever só sobre a conclusão em cima do teu capítulo anterior, antecessor, ou seja, do teu estudo de caso, da tua análise de dados, das tuas discussões que você teve do teu resultado, você vai concluir em cima daquilo. Você não vai concluir coisa que vai deixar uma interrogação. Esse é um ponto, né? Você não pode deixar uma pergunta na conclusão. E aí vem uma outra coisa e aí é uma dica que eu passo para vocês, né? Ou seja, quando vocês vão falar, vão concluir o trabalho de vocês, mesmo que seja tanto sendo considerações finais quanto sendo conclusões, no caso, está concluindo, algo que é importante de vocês colocarem no trabalho de vocês é o seguinte, são as chamadas, vamos botar assim, as chamadas sugestões futuras dentro da conclusão das considerações. Sugestões futuras que a gente fala seriam sugestões de estudos futuros. Por quê? Porque isso dá um caminho interessante no teu trabalho da seguinte forma, né? Você restringe até o questionamento da banca sobre algo que você não explorou. Então, imagina que você, assim, eu vou estudar uma determinada máquina a temperatura de 20 graus. Mas se a temperatura for negativa, o que acontece com a máquina? Você não estudou aquilo, só estudou você estudou o comportamento da máquina quando estava 20 graus, acima de 20 graus, quando estiver abaixo de zero, você não estudou. Mas também dentro daquela tua abordagem, o teu material, por exemplo, poderia também funcionar em temperatura negativa, mas você não abordou aquilo no assunto, você deixa esse gancho para um estudo futuro e você coloca no teu trabalho, olha, o trabalho pode ser utilizado também o método pode ser também utilizado para temperaturas negativas, basta seguir o caminho e tal, você só dá um gancho para alguém seguir aquilo futuramente. Mas você está se resguardando que você não estudou aquilo, porque você só focou numa questão de trabalhar numa temperatura acima de 20 graus, no exemplo que eu estou falando. Então, isso é algo que é interessante. E isso cativa muito a banca, porque mostra para a banca o quê? Que você estudou o teu assunto, você sabe que o teu assunto tem limitações, né? E teu assunto, ele também tem uma forma de seguir para um outro caminho. E aí você não vai trancar o teu trabalho, você vai chegar e vai colocar, não, meu trabalho se restringiu a isso, 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 mas há uma possibilidade de estudar
sobre esse outro assunto, utilizando o mesmo método, porém trabalhando em uma outra variável, em outro tipo de temperatura que seja, entendeu? Então, isso é você saber trabalhar tanto nas conclusões quanto nas considerações, saber trabalhar e colocar essa alternativa para a banca vai saber que você estudou o assunto. Tá? Então, isso é algo que é muito interessante e não falo por mim, falo por várias bancas que eu já fiz, com sei lá, vários professores diferentes. Isso ganha muito ponto, o aluno, quando coloca isso. Né? Ou seja, você demonstra conhecimento. Né? Então, isso é importante. Né? Um outro tópico aí, que agora já estou falando assim, vou pegar cada uma desses parágrafos aqui e vou comentar. No caso, eu antecipei o último, mas vou colocar agora sobre esse segundo, né, que fala assim, que a conclusão, né, você não pode simplesmente colocar assim, a máquina funciona a 0 grau, a 0 graus. Pô, ela funciona a 0 graus, quem está lendo lá sabe que ela funciona entre 0 e 20, por exemplo. Se você repetir, pegar o mesmo parágrafo, a mesma frase que você já colocou nos teus resultados, na tua discussão, você trazer para a conclusão, isso aí é perda de tempo, ninguém vai ler isso. O cara quer que na conclusão você reforce que aqueles resultados foram frutos de um estudo feito, embasado, de acordo com um método tal e tal e tal, e que aquilo realmente tem um funcionamento. Ou seja, para você poder. Porque o trabalho de conclusão de curso, quando você está desenvolvendo, são várias etapas, né? Então você tem lá um resultado. Quando você chega na conclusão, você mistura como se você misturasse todas essas partes em cima de um resultado que você alcançou, em cima de um assunto que você discutiu. E aí você vai trazer aquilo ali e vai colocar tudo linkado, por exemplo, em um parágrafo explicando por que chegou naquele resultado, que o autor tal, ele embasa o teu trabalho e você vai colocando isso aí de uma forma ordenada. Quando você fala do autor tal, você não pode chegar numa conclusão e colocar referencial teórico. Segundo Montgomery, em 2020, a temperatura funciona a 20 graus. Isso aí você já colocou no referencial teórico. Você também não pode trazer referência teórica na conclusão. A referência teórica da conclusão é o seu próprio trabalho. Né? O que você escreveu, o que você experimentou, o que você analisou e o que você trouxe de resultado. E aí você tem que trazer aquilo de uma forma ordenada, de uma forma embasada. Ou seja, você sabe, todo mundo que está lendo o seu artigo vai saber o quê? Que você embasou naquele autor, no Montgomery, por exemplo, e o Montgomery, ele trabalha naquilo, você observou, já seguiu uma metodologia, fez o experimento, deu determinado resultado, e aí você discutiu aquele resultado, na conclusão você vai dizer que realmente corrobora os estudos feitos previamente, que a temperatura funcionou para a máquina tal, e a produtividade aumentou em tantos por cento, e isso aí significa que você pode ter investimento em mais máquinas e tal. Enfim, você coloca alguma coisa mostrando que há um encadeamento entre o teu raciocínio que você está concluindo ou está considerando e tudo que você apresentou no teu artigo. Isso é uma coisa fundamental, né? E, claro, você tem que ser objetivo, você tem que ser claro nas tuas conclusões, não adianta você ficar dando volta, não se dá volta em artigo, e muito menos na conclusão, né? E isso aí é algo que é fundamental para você fazer, né? Você não pode, você tem que ser sempre objetivo. E aí tem uma parte que ela é muito interessante, que é isso aqui, ó. Quando você elabora as conclusões, você pode, se você critique, a gente pode e procure derrubá-las, né? Então, por exemplo, se você escreveu determinado parágrafo lá, eu vou botar isso tudo em exemplos agora quando nós formos na sequência. Se você pegar aquilo ali e você fazer um próprio questionamento sobre o seu trabalho e você sentir que a tua resposta não é suficiente, não está embasada, é sinal que aquilo tem que sair da tua conclusão. Porque existem pessoas que só leem o teu resumo
leem a tua introdução e vão direto na conclusão. Pau. Não falo a banca, né? Mas eu falo assim, um leitor de uma forma geral, né? Ele faz isso. Então ele vai ver naquelas conclusões, se naquelas conclusões você está respondendo tudo aquilo que você colocou lá na tua introdução. Porque, gente, na introdução, o que você faz? Você tem um problema e você diz na tua introdução qual é o objetivo que você procurou estudar no teu trabalho. Então, você vai lá no final da tua conclusão, você tem que, de certa forma, responder aqueles teus objetivos embasado no que você desenvolveu ao longo do teu texto. Esse vamos botar assim, seria a estrutura, né, o pragmatismo do teu artigo. E aí você tem que saber se você está botando conclusão que não tem a ver com o que você buscou, escreveu na introdução com o objetivo, e aí você está fragilizando o teu estudo, né? Você não pode concluir sobre o que você não estudou. E aí você tem que ir, o que você concluiu e você estudou e está seguro, tem segurança, né? Tem link, tem caminho, tem base, tem chão por dentro do teu artigo, isso está embasado e você não vai conseguir derrubar. Isso é uma coisa que é fundamental. Tá? Então isso é importante a gente tá sacando e tá entendendo isso aí. Isso é uma coisa... Isso mostra que o teu artigo está consolidado, ou seja, você tem lá, aquilo realmente funciona. É que nem receita e despesa. Pô, entrou X, você gastou tanto, você vai ter um saldo. Então é isso que funciona quando você está trabalhando nas suas conclusões. Você se propôs a estudar um determinado assunto, um determinado objetivo, você desenvolveu aquilo ao longo do teu texto e você concluiu respondendo de certa forma, a tudo aquilo que você buscou na introdução, né? E outra coisa que é óbvio, né, é você limitar nas tuas conclusões tudo que você tem embasado nos teus resultados. Os teus resultados te dão embasamento, né? Ou seja, se você e de acordo com os seus objetivos, aquilo que eu já falei, já comentei agora anteriormente, ou seja, não adianta você concluir algo que está fora do teu objetivo, que a banca vai pegar e vai te cortar na hora, vai falar, mas por que você está concluindo uma coisa que você não objetivou, não botou como alvo para você? Então, se você coloca alguma coisa como objetivo, você desenvolve o teu trabalho e você faz teus estudos, e aí você chega não somente naqueles resultados que você colocou no início, em outros resultados também, resultados a mais, mas que são relacionados com outros objetivos dentro da tua introdução, você deve reescrever e reinserir isso dentro da tua introdução, dentro dos teus objetivos, para você poder ter aquele resultado respondendo. Você não pode deixar um resultado em aberto, se não estiver relacionado com o objetivo. Mas também, aquele resultado, deixar ele solto, é um problema, porque vai falar assim, mas isso aqui aconteceu o quê? Se aqui, nessa temperatura de 0 a 20 graus, você conseguiu de produtividade tantos por cento, e você botou aqui de 20 a 40 outro percentual, você disse que ia estudar 20 a 40 ou não? Aí você fica numa coisa que você não colocou como objetivo, você fica sem resposta, você fica solto, né? Então isso é importante para vocês poderem trabalhar, né? E, claro, né, e aí é algo, gente, que isso faz parte da pesquisa e deve ser utilizado sempre como referência, que a pesquisa tem sua limitação, né? Tudo que você conclui na pesquisa, né, isso, futuramente, isso pode mudar, porque não somente o conhecimento vai mudando, e como a tecnologia muda, e isso vai fazer o quê? Que novos estudos sejam feitos e possam até melhorar o trabalho de vocês, podem até derrubar o que vocês fizeram, mostrando que não funcionou, mas você tem que ser claro. O cara, daqui a 2 anos, o cara escreveu um artigo aqui que derrubou tudo que eu escrevi. Não tem problema algum. A pesquisa tem sua limitação. Mas se você disser claro, for claro no teu objetivo, que o que aconteceu no objetivo do meu trabalho foi isso. Bom, você concluiu em relação àquilo, tranquilo. Agora, se você deixar em aberto, né, aí fica com problema. Ou se você deixar uma sugestão futura, isso aqui pode se estudar de outra forma, e alguém estudar aquilo e descobrir que aquele teu artigo, ele
estudando por outra abordagem, deu outro resultado diferente, melhor, mais embasado, claro, o teu trabalho ele vai ser deixado um pouco de lado, mas alguém estudou o teu trabalho para poder chegar naquela segunda conclusão. Tá? Então, isso é importante, né? Ter essa ideia que a pesquisa tem uma limitação, nem tudo que a gente estuda é definitivo, nós podemos ter mudanças, né? E isso aí é natural. E, gente, a gente deve se desprover de qualquer vaidade, cara. O que a gente está fazendo é algo que, naturalmente, pode aparecer alguém com mais competência que nós, mais hábeis do que nós, com mais inteligência até, e fazer um estudo melhor. Mas nada disso vai desmerecer ou vai rebaixar o teu trabalho. Pelo contrário, o teu trabalho teve todo o mérito de seguir alguma coisa. Mais importante é isso, né, quando a gente fala de conclusões, é mostrar que, quando você conclui, você está concluindo sobre algo que você se propôs a estudar. Você não pode concluir sobre algo diferente, algo totalmente inusitado, que não tem nada a ver. Tá? Então, essa parte inicial da introdução, né, o que eu queria passar para vocês era isso, são algumas dicas, algumas coisas que devem ser colocadas na conclusão de um artigo, e, né, a gente vai agora pegar alguns exemplos, né, para a gente poder dar uma estudada nisso aí, né, e vamos trabalhar em cima de alguma coisa ali, e depois eu vou passar alguma coisa do manual para a gente poder trocar algumas ideias com vocês aí, né? Deixa eu agora compartilhar, deixa eu ir lá no... Bom, vou pegar aquele artigo que a gente usa aí, já dissecamos ele todo ao longo do semestre aí, que é aquele artigo da viabilidade financeira, né? Esse que está mostrando para vocês, né? E aí, antes de chegar lá na conclusão, nós vamos vir aqui dentro da introdução, vamos olhar aqui o objetivo. Olha, o objetivo deste artigo é comparar, só esse parágrafo aqui, portanto, comparar as técnicas de avaliação financeira pelos dois métodos com ênfase na quantificação do risco, né? Verificando sua equivalência e seus resultados finais. O estudo que permite tal comparação é a análise de viabilidade de abertura hipotética de uma organização no segmento de bang jump, né? Então, isso aqui é o objetivo que o autora se propôs em relação a esse artigo, né? E aí teve toda aqueles desenvolvimentos e tal, que foi feito, análise de tal. Eu vou passar direto, eu vou lá no final agora. Que aqui nós já vimos isso aqui nas outras aulas e tal. Vamos lá, considerações finais. Tá? E aí ele começa a colocar lá, a autora, aliás, começa a colocar lá, que esse artigo comparou as técnicas de avaliação financeira pela metodologia com ênfase na quantificação do risco para um projeto. Aqui está sendo meio redundante, porque já disse isso lá no objetivo, mas não impede que você faça até uma nova apresentação do que você se propôs lá na sua introdução, porque tem gente que não lê a introdução toda, não lê o resumo e vai direto para as considerações finais, então ou para as conclusões, você pode chegar e colocar ali, né, com ênfase e tal. E aí ele começa a responder, ó, ele bota lá que o estudo evidenciou que a razão payback/N, né, que é o índice, né, lá o indicador, indica que há um risco de 72% de o retorno não ocorrer durante a vida do projeto. Valor próximo aos 70% de ganho, viabilidade de ganho viável e de 70,3% de probabilidade de rejeição da TIR. E aí ele vai colocando lá, conforme a literatura evidencia, a técnica MMI tornou o estudo de viabilidade mais fácil ao classificar os riscos e retorno em escalas proporcionais e tal, contudo, a impressão do risco é mais perceptível, blá.
Aí ele começa a falar uma série de coisas. Aqui ele faz uma coisa que eu até disse para vocês aqui que não deveria ser colocado, mas ele coloca aqui que o indicador que ele calculou, né, esse indicador de 72% e tal, ele está bem mais próximo do risco de insucesso adotado para a metodologia clássica a partir da simulação de Monte Carlo, que originalmente sugerido pelo autor. Ou seja, um autor lá coloca que esse valor teria um valor lá que está escrito no corpo do texto. Mas ele chegou num valor mais próximo do risco do que aquele autor conseguiu na outra vez. Então, ele, de certa forma, esse autor aqui, ele estudou o tema, desenvolveu algo e ele coloca o quê? Olha, o autor diz que você chega, esse autor aqui, lá no embasamento teórico, diz que você chega a X%. Eu cheguei num valor mais próximo de risco do que esse autor. Opa, então quem for seguir isso aqui já sabe que você tem uma coisa feita por um autor, você segue uma metodologia que foi proposta aqui e você chegou em alguma coisa um pouco diferente. Mas aqui ele não está colocando, está colocando simplesmente o que esse autor escreveu, né, e o que esse autor colocou, né, que ele embasou lá, mas o que ele colocou? Ó, que eu também cheguei num valor aqui diferente do cara. Ó, tá bom, mas pelo menos você está dizendo o que fez. E aí ele diz também que conforme a literatura evidencia, a técnica multi-índice, né, tornou o estudo de probabilidade mais fácil ao classificar o risco e tal, em escala proporcionais e apresentá-los de forma gráfica. Ou seja, o que ele mostrou ali, que a forma gráfica, né, e apresentada em termos proporcionais, talvez não em termos diretos, facilitou o estudo da viabilidade, ou seja, é uma outra conclusão que ele tirou, que ele viu assim, ó, se eu fizer um gráfico, fica mais fácil de entender. E ele colocou isso na conclusão, ela colocou isso na conclusão. Então, isso é importante, né? Que é uma outra coisa que você viu ao longo do teu estudo e vale a pena, por exemplo, você pontuar isso na tua conclusão. Ou seja, falar assim, ó, graficamente ficou mais fácil o entendimento. É uma coisa que parece óbvio, mas não é óbvio. Você tem que colocar isso porque faz parte, né? E aí, no trabalho, foi verificado que o projeto é viável, porém com altos riscos, não sendo explícita a informação de que o retorno compensa o risco, né? Então, ou seja, você tem um risco alto, né? E a taxa de retorno, né? O índice que é utilizado por retorno, não ficou muito claro se vale a pena ou não. Então, isso ele já coloca. Ele fala assim, eu estudei, vi que o risco é alto, mas se a taxa de retorno também não é muito clara para dizer se vale a pena você arriscar que você vai ter um retorno em cima desse risco, né? Então, isso é importante, né? Aí ele fala também, ó, que a afirmação de que a multi-índice, dessa forma, aí ele coloca a afirmação de que a multi-índice proporciona um maior suporte que a metodologia clássica, se mostrou insustentável e o risco apresentado pela relação foi subestimado, já que apresentou riscos maiores que a outra. Ou seja, então, mesmo que você estudasse a metodologia multi-índice, que daria um maior o suporte do que a clássica, você estudaria mais fatores, mesmo assim, né, o risco continua alto, né? Ou seja, mesmo você variando a tua metodologia de estudo, saindo de uma metodologia A para a metodologia B, o método A para o método B, por exemplo, ainda não é uma coisa garantida, né? Então, ou seja, isso foram as conclusões que ele chegou em função disso aqui. Isso é importante. Você vê que são coisas, são informações que, mesmo estando escritas aqui ao longo do texto, né, do texto que você escreveu, na conclusão, aqui no caso ele botou considerações finais, porque ele não concluiu se ele fica ele não é incisivo, ele não é assertivo, ou seja, se realmente vale a pena ou não. Então ele fica meio que, vamos botar meio que em cima do muro, mas por isso que ele não conclui. Se ele tivesse assim, ó, pode usar multi-índice que é mais seguro. Aí ele estaria concluindo e sendo mais direto, mais objetivo na afirmação dele, tá? Então isso é uma coisa que é importante para poder tentar entender, né? Então esse aí é um dos exemplos que eu queria trazer para vocês, né? Professor, E pode falar. então não é obrigatório o trabalho ter considerações finais e conclusões, né? Porque Não, um ou ficou outro. claro nesse último parágrafo que ele não chegou a conclusão nenhuma.
Pois é, por isso que ele não concluiu, ele considerou. Entendi. Entendeu? Então você não pode ter considerações e conclusões. Se você concluiu alguma coisa, você bota lá, concluir. E aí você vai, como você, de forma muito bem colocado, você fez aí. Ah, então ele não concluiu nada, por isso que ele considerou. Se ele tivesse sido firme, né, tivesse conseguido resultados que embasassem o estudo dele, ele poderia chegar e dizer, não, pode fazer isso, que isso aí realmente é mais seguro. Então, mesmo estudando dois métodos, ele viu que nenhum dos dois métodos te dá uma segurança, porque as variáveis que informam, que entram ali, acabam não dando muita certeza, né? Então, isso é uma coisa que se coloca, né? Sim, Importante. aí, a outra pergunta, professor. Isso aí é um projeto escrito, né? Sim, Em tese, um projeto escrito ele pode ter sido encomendado por alguém, né? E aí, como é que fica nesse caso? Eu encomendei um projeto e o projeto chegou e o projeto não tem conclusão nenhuma. Quem é que chega a alguma conclusão? olha, quem chega à conclusão. Então, peraí, vamos tentar entender. Então, Entendeu? Imagina, você me encomenda um estudo, me paga por um sim, estudo, por um projeto, né? Eu te isso. entrego um projeto que é nada com coisa nenhuma, ficou em cima da corda, ó. Até dá para fazer, mas se eu fosse você eu não faria, né? Sim. Ficou assim. Então, quer dizer, que conclusão o dono do projeto, a banca, sei lá, quem vai chegar a algum lugar? Porque aí ficou sem caminho, né? Sim, Sem fim. ficou sem caminho. Explicitando colocando assim de uma forma mais aberta esse trabalho, o que que acontece? Você analisou o quê? Que haveriam dois caminhos para você estudar o risco, se valeria a pena ou não implantar o tal do bang jump. Então, ó, existem duas formas de estudar se é arriscado ou não dentro daquelas variáveis que tem do uso do bang jump. Então, o cara estudou pelos dois métodos, estudou que não chegava a lugar nenhum. Ó. Nenhum dos dois você vai ter risco alto do mesmo jeito. Então, se você Mas também não falou que, não faça. não faça, deixem Não aberto falou. contigo. Pois é, porque aí você tem, claro, você tem que chegar e falar, meu irmão, se eu tô afim de arriscar, aí você entra na questão de arriscar. Ou seja, se eu quero arriscar, é, mesmo sabendo que não vou ter um retorno, que esse retorno não é garantido, você vai nesse investimento. E isso é importante. O grande valor desse trabalho é mostrar que, mesmo tendo várias metodologias, mais de uma metodologia, por exemplo, duas metodologias de análise de risco, nenhuma dos dois garantiu que aquele bang jump era viável. Por exemplo, se fosse, por exemplo, um restaurante, o cara poderia utilizar aquilo e um dos dois ia bater no resultado melhor. E até botar o risco. Mas se fosse um restaurante num local, por exemplo, que você tem pouco fluxo de pessoas. Você bota lá um restaurante japonês, porra, sei lá, um lugar que, sei lá, não sei também. Você bota um restaurante num lugar que tem pouco fluxo de pessoas. Se o cara bota aquilo ali só de forma presencial, ou seja, sem delivery, o cara não vai. Aí o cara vai ter um risco muito alto. Mas se o cara tiver o delivery, por exemplo, aí o multi-índice e a clássica, eles podem apontar um mais seguro do que o outro, dizendo que aquilo ali ele vai ter um retorno que vai compensar, por exemplo. Né? Então depende muito do produto que está sendo analisado. Né? Então essa é a questão. Esse produto é um produto que tem um risco muito alto. Nem todo mundo tá afim de pegar uma corda e pular de um lugar alto lá, pular de uma ponte. Porra, isso envolve vida, né? Então, de repente, pode ser por isso que o risco seja muito alto. Mas, sei lá, alguém estudou isso aí, né? Uhum. Então, o interessante disso, até quando a menina estudou esse trabalho, foi em função disso, que ela pegou um exemplo de algo que era é, muito arriscado. Né? Não é qualquer um que gosta de bang jump, de escalada, são poucas pessoas. Agora, se você vai investir nisso, você vai investir sabendo que aquilo tem um risco alto, né? Um alto risco não só de acidente, como também um alto risco de investimento, né? Então é uma coisa que vamos botar assim, que levava ao limite do estudo da metodologia. E mesmo levando ao limite da estudo da metodologia, a metodologia não é conclusiva e fala para você, ó, não bota teu dinheiro aí.
O investidor não coloca, Certo. entendeu? Mas aí, Certo. por isso que ele não concluiu, ele considerou. Certo. Isso é um exemplo. Não, foi bem colocado isso aí, né? Isso é legal que dá para ver. Deixa eu ver um outro aqui. Um outro que nós comentamos, aquele das cores, as cores das telhas e tudo, né? Deixa eu puxar ele lá para o final. Primeiro vamos aqui na introdução, só para ver aqui os objetivos dele, né? Vamos ver aqui. Aqui, ó, ele coloca lá que tem por objetivo difundir o conhecimento sobre as teorias relacionadas ao ganho de calor das superfícies expostas ao sol e verificar por meio de experimentação, ou seja, ele já está dizendo que vai experimentar o desempenho térmico comparativo entre as amostras de telhas de fibrocimento revestidas com tintas de diferentes cores, a fim de auxiliar na decisão de projeto e tal, um conforto entre a harmonização, conforto térmico, parâmetros estéticos e econômicos da edificação. Ou seja, ele está querendo saber como é que é o desempenho térmico daquelas telhas, né? Esse TCC ele é bem didático, que ele traz toda aquela questão que a gente viu das cores, do uso da câmera térmica e tal, tudo aquilo ali tem na análise de resultados você tem lá as temperaturas, você vê à medida que o tempo passa, como o calor evolui, né, tal, o incremento térmico, tudo aquilo que a gente falou na aula passada. E aí vamos lá nas conclusões dele, ó, ele botou lá as considerações finais. O meio natural mais eficiente para reduzir as cargas térmicas, minimizar a radiação solar, blá, 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 blá. Assim, pintar, e faz uma pequena introdução aqui. Aí esse aqui, como ele já tinha colocado lá, aí ele bota de uma forma mais, vamos botar assim, não precisava repetir os valores, mas ele bota lá, ó, embora o conceito comum de que as absortâncias são crescentes na medida que as cores são mais escuras, né, que as cores são mais escuras, seja uma simplificação demasiado equivocada, conclui-se que a utilização de cores claras, em geral, favorece significativamente menores ganhos de calor, e este fato, por si só, precisa ser mais amplamente divulgado e explorado em nossos projetos. Ou seja, ele diz que você usar cor clara, né, realmente facilita, porque ele coloca isso lá no experimento dele. Mas o experimento dele também, ele fez uma janela de amostragem que foi um intervalo deixa eu olhar aqui, de quantas horas que foi, 9h30 até 1h30, de 4 horas, né? Então, você não tem um estudo completo durante, por exemplo, não só amanhã, como o início da tarde e o final da tarde, né? Você não tem esse ciclo completo para poder estudar. Então, até em função disso, ele não colocou isso aqui como algo definitivo, ó, realmente pode fazer isso. E às vezes, né, gente, aí já vem uma outra coisa, como aluno também, né, como acadêmico, né, vocês são alunos, né, então entre você botar uma consideração e uma conclusão, são algo que tem que estar bem firme, né, para poder colocar. Que às vezes você pode ter outras variáveis que não foram estudadas, mas nesse aspecto aqui, ele botou como considerações, né? Eu até falei para ele, ó, pode deixar isso como considerações e tal, porque você também não tem um espectro de estudo completo, né? Por exemplo, se você tiver várias estações do ano, para você poder saber se o investimento vale a pena ou não. Então, aí tem outros fatores também, né, que você poderia utilizar entre você associar esse ganho de calor para você poder gerar energia. Então, se tinha uma série de coisas que eu falei, não, é melhor você colocar isso como considerações, até para você ficar um pouco mais seguro no final do teu TCC, na finalização do teu TCC, né? Mas ele coloca aqui, ó, que as cores, todo mundo já sabe que a cor escura absorve mais, né? Mas ele mostrou ali que realmente as cores claras, né, elas mudam um pouco isso aí. Muda um pouco não, muda bastante e reafirma esse conceito, né, da cor clara e da cor escura, né? Então isso é uma coisa, um outro tipo de abordagem também. Um outro aqui é aquele estudo, aquele da percolação do solo, né? Isso aqui não é a versão final, mas é uma versão muito próxima do final.
Deixa eu trazer para vocês aqui. Deixa eu ver onde é que está o objetivo desse aqui. Ah, não, aqui isso aqui não está muito explícito aqui não, mas vamos lá na conclusão aqui para poder ver. Isso aqui não era a versão final, não. Mas aqui ela já colocou as conclusões aqui, né? Por meio disso tudo, é poder definir... É possível definir que as amostras coletadas e a metodologia adotada, mesmo que de modo simplificado, né? E aí também é uma coisa que ela está sendo clara, ó, o método foi simplificado, permitiu a compreensão do fenômeno de percolação, ou seja, de penetração da água em diferentes tipos de solo, né? Aí a conclusão vem lá, né, que os solos com altas taxas de percolação apresentam grandes tendências ao lixiviamento de partículas para camadas mais profundas, ou seja, tudo aquilo que colocou em termos percentuais foi traduzido aqui de uma outra forma, né, da forma técnica, mostrando como se concluiu, como se trabalhou aqueles resultados ali, né? Face a isto, o solo apresentou melhores características, né, e tal, foi o solo K11 e tal, sendo este recomendado para aplicação num determinado tipo de fundação, ou seja, quando você tem o solo que foi recolhido na amostra lá que ele chamou de K11, né, ela chamou de K11, foi melhor aplicado para o tipo de fundação chamado radier, né. Todavia, quando fundações costumam ultrapassar a profundidade de 75 centímetros, ou seja, maior do que isso, né, aí ele coloca também que as taxas, apresentou taxas menores em maiores profundidades, foi coletado na Via Light e tal, sendo este recomendado para suportar cargas maiores. Ou seja, vai trazendo aqui várias informações que corroboram tudo aquilo que foi colocado lá, ó, tá vendo? Ele faz o estudo, ele estudou a penetração do solo ela estudou, no caso, em 3 amostras diferentes, a amostra VMB, a amostra MS e a amostra K11. E ali atrás dizendo, na conclusão, diz assim, ó, esse K11 é apropriado para um solo tal e tipo de fundação tal, ou seja, faz uma conexão entre uma ideia e outra, né? Entre tipo de solo e onde deve ser aplicado. Isso é um outro tipo de abordagem, é um outro tipo de colocação que é interessante também, que você estudou aquilo, dentro lá do teu estudo de caso, você chegou às conclusões lá, né, de quanto a água penetra, né, a taxa de percolação, que são os percentuais aqui, e aí já começa a dizer que ó, esse tipo de solo é recomendável com tipo tal, esse outro é tipo tal, em função dos percentuais que tenha. Né? Ou seja, é como se você estudasse uma máquina e visse assim, ó, essa máquina consegue trabalhar 10 horas com a produtividade de 80%, ou seja, então, de repente, essa máquina é interessante para produzir máscara. Ah, essa outra máquina, ela trabalha com uma produtividade de 50%, então essa daqui já é interessante para produzir calça comprida, estou botando um negócio aqui, estou chutando assim, mas é uma coisa assim, você adotar aquilo ali em função do material que tem maior demanda ou menor demanda, né? Então, se a máquina que trabalha mais, você conseguiu provar que aquela máquina que trabalha mais tempo e tem uma produtividade maior, ela pode ser, aí ela tem um bom resultado na temperatura tal, por exemplo, você pode chegar na conclusão e dizer, ó, como o produto que a empresa trabalha, que a fábrica trabalha tecido, então o que mais sai é máscara, então, então essa máquina aqui pode trabalhar fazendo máscara o tempo todo porque ela não vai cansar e vai fazer. Ah, a calça jeans, ela faz menos, utiliza menos, então pode chegar e utilizar outra máquina porque vai atender a produção, o estoque, enfim, o que tem que sair do trabalho. Então, ou seja, você, em função do que você conclui, você poder dizer o que seria adequado para cada tipo que você tem dentro daquele teu ambiente de trabalho, daquele teu universo, né? Então, isso aí é uma outra forma de concluir, que é válido também, claro, a gente tem que entender isso aí de forma alguma, isso é válido e vale a pena também colocar. E aqui é um outro artigo, aquele que é essencialmente teórico, né? Que tinha uma base toda em cima daquele fluxograma. E aí, deixa eu mostrar.
o que esse artigo ele se proponha, né, com a proporção da análise apurada do trabalho, tendo em vista que a incidência do retrabalho é pouco discutida. A ideia central desse trabalho, vamos lá, seria observar o comportamento do retrabalho, limitações e impactos presentes nos processos construtivos, ou seja, tinha por objetivo entender como o retrabalho funciona e você usar como base um fluxograma, né, para poder pegar todas aquelas etapas. Isso aí foi um exemplo que nós pegamos e tal. Deixa eu chegar lá naquele fluxograma para mostrar para vocês. Aqui, aquele fluxograma, né? Essa aqui foi a base que gerou todo o estudo, né, da aluna, né? E em cima disso aqui ela vai chegar a alguma conclusão. Vamos ver qual foi a conclusão que a aluna chegou lá. Claro que não foi conclusões, que ela teve ela considerou, né, conforme explanados nos artigos, auxiliar de maneira dos processos construtivos, principalmente aqueles referentes a grandes empreendimentos, é notória toda a complexidade reunida pelos múltiplos processos e tal, por isso o surgimento de falha pode se potencializar, resultando na necessidade de implantação de retrabalhos, ou seja, como você tem tarefas complexas, né, e utilizam-se processos diferentes, materiais diferentes, pessoas diferentes, isso aí foi o que ela colocou no trabalho, pode acontecer de alguma coisa ser feito errado ou não conforme, você tem que fazer o retrabalho, ou seja, ela apresentou as conclusões dela. Isso aí é um gancho interessante que vê que vários alunos, né, fazem isso, né, apresentam a tua conclusão. Você tem uma apresentação dentro da tua conclusão. Isso é uma forma muito interessante. E aí ela fala sobre as etapas, né? Aí as etapas que tem, a concepção, execução e entrega, e o resultado da entrega, como aquilo ali se comporta, né? E aí, quando ela expõe de forma teórica todas essas fases, né, ficou muito claro que o retrabalho ele tem um impacto negativo, né, de você ter que fazer alguma coisa de novo. Dessa forma, esse tipo de pensamento, com toda a adoção de procedimentos que podem incentivar, fica dentro de quando exposto no fluxograma de análise de dados. Ó, aqui ela já coloca, contudo, a adoção de procedimentos realmente satisfatórios pode não se efetivar, o que fica evidente quando exposto o fluxograma e análise dos dados. Ou seja, quando você coloca aquele fluxograma, ela observou o quê? Baseado em toda a teoria que estudou, que realmente alguns resultados podem não ser satisfatórios em função das etapas que envolvem aquilo ali. E como é todo um fluxograma, é todo um processo, isso ela coloca, que o retrabalho sempre vai existir. Sempre vai ter que fazer alguma coisa de novo, porque sempre tem uma não conformidade numa obra. E isso dentro do fluxograma, ela mostra que dentro de todas aquelas etapas, né, algumas etapas precisam ter um cuidado maior, né? E o objetivo dela era colocar que realmente você deveria ter um acompanhamento contínuo do retrabalho e que da forma clássica de se trabalhar na obra, vamos botar assim, seria alguma coisa até inviável. E na época que ela estudou, ela já deixou em aberto o quê? De você utilizar, por exemplo, o BIM, né? Que é a modelagem inteligente das edificações, né? Ou seja, isso que ela deixou em aberto, pode assim, ó, se você, ela sabia na época não tinha conhecimento mais aprofundado sobre o BIM, mas sabia que o BIM era uma ferramenta que permite, ou seja, você trabalhar em várias dimensões e você ter um acompanhamento contínuo do projeto e sua execução. E você ter também, por exemplo, diversos profissionais atuando dentro de um mesmo projeto, ou seja, a plataforma BIM, você tem um projeto, o cara de elétrica, o cara de fundação, o cara de orçamento, se tiver alguma coisa de segurança do trabalho, todo mundo acompanha aquilo ali, cada um na sua plataforma, observando a continuidade daquela obra. E isso aí faz com que você reduza o teu retrabalho, porque todo aquele fluxograma ele é planilhado dentro do BIM, por exemplo. Então você vai acompanhando continuamente aquilo. Se você projeta que tem que entrar um cano de 0,5 polegada num pavimento lá, né, tem que entrar
sei lá, 50 metros daquele cano de meia polegada, por exemplo, e se entrou 40 metros, sabe que ali tem um problema. Então, essa questão do retrabalho, se você estiver trabalhando de uma forma convencional, você tem seus problemas, você deveria utilizar isso passo a passo. Mas quando você trabalha já com uma coisa mais moderna, uma ferramenta mais moderna como o BIM, você tem como acompanhar isso de uma forma mais delicada, né? E ela logo coloca, né, que ela traz você deve analisar isso de uma forma diferente, tudo, de uma forma mais cuidadosa. Então, isso é uma outra abordagem de um artigo, que é um artigo teórico, mas conseguiu expor, né, todos os problemas que você tinha ali. Então, isso é uma coisa muito interessante. E um outro artigo que eu vou trazer para vocês aqui, é um outro artigo que foi publicado, né, que foi de um sistema fotovoltaico. Deixa eu ver aqui, que esse artigo aqui, vamos ver o objetivo desse artigo. Aqui, você tem uma viabilidade financeira de implantação de um sistema de energia solar, né, em 2 locais, em uma organização religiosa, no caso um templo, e uma residência, você partindo da análise do consumo de energia que você tem em ambas edificações, né? Aí aqui, claro, isso aqui já está adaptado a um formato de revista, não necessariamente a um formato um pouco diferente do TCC, mas foi colocado lá. E vamos lá no final. Aí tem uma série de coisas. Isso aqui, nós nunca analisamos ele, que isso aí foi colocado até numa avaliação de vocês lá com um exemplo. Aí ele faz lá uma série de coisas, ó, fluxo descontado, você faz o investimento, você começa no negativo, depois você passa para o positivo, né? Tanto na residência quanto no templo, na organização religiosa, no templo, né? E aí ele coloca lá as considerações finais. Os artigos têm por finalidade verificar a viabilidade econômica na substituição do sistema tal. A implantação mostrou-se economicamente viável nos 2 projetos apresentados, ou seja, aqueles gráficos expuseram isso, pois atendeu ao parâmetro dos 3 métodos de análise, né? Ou seja, a TIR, o VPL e o Payback, né? Aí ele diz que chegou a uma conclusão de 11 anos e tal. Aí ele falou que você tem um custo inicial alto, mas o retorno você tem em 11 anos e o outro em 9 anos, tá? Isso é uma outra coisa importante, você vê que uma conclusão ela não precisa ser extensa também, ela pode ser curta. Em 3 parágrafos ele resumiu muito bem aqui as considerações dele finais, né? E, claro, aqui você vê que todo mundo faz uma pequena apresentação da introdução, por mais curta que seja, mas você apresenta a tua consideração final, apresenta as tuas conclusões. Tá? Como observação aqui, tanto as considerações finais são numeradas por causa do critério da revista, então isso é algo importante, né, para se trazer, né? Então isso aí é algo que vale a pena a gente observar e trazer isso de uma forma mais atenta aí, né? Então, gente, assim, esse aqui foram os exemplos de considerações finais, né? É claro, cada artigo é um artigo, né? Cada forma de se colocar um artigo é uma forma diferente que se tenha, e você tem que estar sempre atento de como você faz essa colocação, né? Isso aí é uma coisa que é um princípio básico, né? Ou seja, você sempre está respondendo as perguntas que você colocou no teu objetivo, dentro do texto, gente, isso aí é uma coisa importante. No texto, nós não vamos chegar e colocar perguntas. A máquina vai funcionar? Ponto de interrogação. A máquina funciona com temperatura baixa? Interrogação. Não, isso não se coloca. Você coloca você coloca de formas de colocações, né, dentro da sua introdução, querendo mostrar alguma coisa relacionada com isso, né, de que você vai estudar se a máquina funciona a tantos graus, se a máquina é produtiva ou não. Você vai escrever isso, não de uma forma de perguntas, mas colocando lá dentro dos teus objetivos, que você vai ser que vai, por exemplo, você vai estudar isso. E você tem que, nas considerações ou nas conclusões, responder a essas perguntas, né? Isso é algo importantíssimo para se ver.
E eu queria mostrar para vocês aqui, ó, os elementos finais de uma conclusão, de um artigo. É isso aqui, gente, são as referências bibliográficas que se tem, tá? Tem toda um critério para se colocar isso, tá? Principal, que é tudo ordenado na ordem, é claro, tudo colocado na ordem alfabética, né? Então você vê lá B, D, né? Então você tem as formas de citação ao longo do texto e as formas de referenciar quando você está colocando nas suas referências bibliográficas, ou seja, tudo que você relacionou no teu texto tem que estar relacionado aqui, tá? Então você vê, ó, é possível se referenciar, por exemplo, ó, isso aqui é um graduação em engenharia de produção, por exemplo, isso aqui é um TCC de alguém que ela buscou, né? E ela fez a referência no corpo do texto e referenciou aqui na referência bibliográfica. Aqui já é um livro, né? Engenharia econômica. Aí tem a forma do critério, né? O estado, a editora, o ano de publicação. Aí deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Várias coisas importantes. Quando você tem vários autores aqui e outros, né? Tá vendo? Et al, né? Tem mais autores aqui. Você não precisa colocar todos, desde que você tenha ali. O que você colocou em língua estrangeira, por exemplo, aqui está em inglês, né? Você vai colocando. Eu queria mostrar uma coisa aqui, ó, tá vendo? Isso aqui foi algo que foi capturado na internet, tá vendo? Então, lá no programa de pós-graduação lá da UFPR, o que aconteceu? A aluna puxou esse artigo, ou parte desse artigo, referenciou, né? E colocou aqui o acesso, ó. Foi acessado em 10/5/2019. Isso é importantíssimo, gente. Toda vez que você busca alguma referência na internet, cada vez mais a gente vai buscar isso, né? Vocês vão buscar isso cada vez mais. Né? Você tem que chegar lá e puxar. Tá vendo que aqui está até levando para um link, ó. Não sei nem qual link é, mas não quero entrar nesse link, não. Mas você chega lá e tem que colocar a data não a data de publicação, isso aqui é de 2017, esse artigo, isso é importantíssimo. Mas você capturou, a menina capturou isso aqui em maio de 2019, foi quando ela concluiu, estava escrevendo o TCC dela. Então, o acesso foi em 2019, mas o artigo, a publicação que ela está referenciando é de 2017, né? Então, isso aí é uma coisa importante. Você tem aqui que são anais de projeto, tá vendo? Do ENEGEP. Aí você tem os livros. Deixa eu ver outro de captura aqui, ó. Aqui tem outro de captura aqui, ó. Feasibility of Algorithm também. Que esse de captura vem tudo escrito junto, né? Analysis using multi-index methodology, tá vendo? Tem tudo ali. Então, você tem que colocar da forma correta, tá? Então, isso é algo importantíssimo. Aqui são os apêndices, tá vendo? São informações técnicas que foram utilizadas para aqueles cálculos que não entraram lá dentro, tá? Então, isso aqui não é usual de se colocar, mas se coloca, tá? Então, esse aí fez essa referência aí, né? Esse outro também tem as referências aqui. Tá vendo as normas, como elas são citadas, tá vendo as NBRs, tá? Isso é importantíssimo para a gente sacar como colocar, tá? Então, isso é importante. Aqui já tem muita coisa de captura. Então, gente, essas formas de capturar, né, essas formas de você colocar a referência, o princípio básico da referência. Tudo deve ser em ordem alfabética. Claro, a NBR aqui não tem como, mas colocou ali todas as normas, o underline chamando, e tudo veio logo depois da letra A, isso não tem problema. Agora, é importante observar duas coisas, né? Uma coisa, gente, que é importante é isso aqui, ó. A data. Aí a gente entra numa questão, é uma questão delicada, mas também temos que observar isso da maneira mais correta possível. Né? Não é recomendável você puxar muita referência
com mais de 10 anos, antiga, né? É recomendável você trazer coisas mais recentes, né? Por exemplo, esse exemplo aqui, você vê que esse artigo foi de 2018, se eu não me engano, 18 que foi esse aqui. Puxou referência de 2015, aqui puxou um de 2005, que é uma coisa um pouco mais antiga, mas é uma dissertação de mestrado, né? Aqui vendo 2011, 2013, 2012, 2015, aqui norma não tem como, né? Norma, se ela não for atualizada, você tem que usar aquela última, né? Mesmo isso aqui sendo 2001. Por exemplo, o Código Civil. O Código Civil é coisa antiga, 2000, é de 2000, é uma lei de 2002, mas ela acessou em 2018, tá vendo? O trabalho dela foi feito em 2018. Então, mas é uma coisa que não mudou, então você não tem como mudar isso aqui. Então, se você puxar lá, por exemplo, a lei de Newton, eu puxei lá de um livro de física de 1920, pô, você vai referenciar aquilo porque não mudou até hoje o que o Isaac Newton escreveu. Mas você vai chegar e vai fazer isso aí, né? Então, referência muito antiga não é interessante, tá? É interessante você colocar referências mais novas. E essa menina aqui puxou bastante coisa nova. Só que aqui, ó, por exemplo, no 1992, é um manual. O manual, às vezes, tem manual que não muda, né? É normal isso acontecer. Então, a gente tem que ter atenção a isso. As referências, né? Aí, claro, vocês conversando com os seus orientadores, eles vão definir o número mínimo de referências que vocês devem colocar, o número máximo, vão trabalhar vocês dentro de uma faixa de trabalho para que vocês, não o cara chega lá e fala assim, eu vou botar 2 referências no meu trabalho. Pô, um referencial teórico cabe bastante informação, né? Ainda mais que vocês estão no nível de graduação. Mas vale a pena colocar bastante informações, né? Um número interessante. Então, isso é algo contínuo, né? Ou seja, então é válido você puxar uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, um trabalho de TCC de outra organização, de outra instituição, aliás. Vale a pena fazer isso. Vocês podem utilizar desde que vocês referenciem, né? E às vezes, né, você pode chegar e puxar a referência de uma outra, da mesma referência que você já usou, né? Mas aí você tem que ter cuidado na hora de colocar, tá? Então, tá vendo que assim, essa questão da ordem alfabética ela tem que ser preservada, tá? Isso aqui é importantíssimo. A banca olha isso, a banca fala, não, pô, gente, pô, tem gente tem aluno, esse é um princípio básico, né? Mas tem aluno que coloca referência tudo fora de ordem, pô, aí tá pedindo para ser limado, né? Então isso é algo que tem que estar muito claro, né? E assim bem esclarecido para vocês, para tentarem entender isso da melhor maneira possível, né? Então assim, quanto à referência, aí vai ser coisas mais redundantes, tá vendo aqui, ó? Essa aqui também é a mesma coisa, né? Você vai colocando as referências aqui, né, tal, vai colocando, tal, tudo na ordem alfabética e tudo sendo embasado ali. Porque tudo que se coloca tem que estar referenciado, né, gente? Tem que colocar isso aí. Então, isso é importantíssimo. Uma coisa para passar para vocês, né, que todos vocês têm acesso a esse manual de formatação aí que eu botei agora aqui, né, da UGB, né? Esse manual tem lá no campus do aluno, né? Isso aí tem isso lá direitinho para vocês, né? Então, quando vocês forem fazer o trabalho do TCC de vocês, né, desenvolver isso aí da melhor maneira, vamos colocar assim, né? Vocês precisam baixar esse manual. Eu acho que eu até coloquei ele na sala lá, não lembro. Deixa eu ver se eu localizo ele aqui, peraí. Eu tenho ele aqui, não, tenho ele aqui sim. Deixa eu puxar ele aqui para pegar. Tá aqui. Ó, esse manual aqui, ó. Vou tirar aqui, estou com muita aba aberta. Então, esse manual aqui da UGB, né? Ele diz, claro, esse manual ele vai dizer tudo para vocês de como formatar o trabalho de vocês, tá? Como colocar tudo da melhor maneira possível, tudo esclarecido, tá? As regras que tem, o tipo de paginação, de fonte, né?
a capa, folha de rosto, tudo isso aqui está tudo escrito lá, de como colocar, organizar as referências bibliográficas. É algo que vale a pena vocês olharem, né? Quando você tem citação direta ou citação indireta, tudo isso vale a pena vocês lerem, né? E isso aí é uma coisa que é interessante. Mas, como nem todo mundo sobrevive a uma pesquisa mais complexa, deixa eu mostrar, tem uma aqui, ó. Esse daqui isso eu coloquei também lá no NEAD para vocês. Isso aqui já é um formato já bem mastigado, tá vendo? Que você só vai inserir as informações aqui, o nome da pessoal da banca, né? A banca tem 3 membros, né? O professor orientador, né? O membro 1 e o membro 2, ou seja, são 3 professores, né? Aí, como diz que deve ser o resumo, né? Aí você pega o teu texto, você vai só digitando em cima disso aqui, ó, a introdução, as seções não são numeradas, aí você coloca lá, e aqui diz o que deve ser, como é que deve ser a BNT, ou seja, uma tradução daquele manual grande lá do PDF, para quem não quiser estudar, tá tudo ali. Aí você tem lá o tópico 1, que é a discussão teórica, ou seja, o referencial teórico, aí tem os subitens, aí você depois tem o 2 e tal. Isso aqui é de uma forma geral, que todo mundo utiliza. A UGB utiliza isso aqui é oficial da UGB, né? E aqui também bota como colocar a referência bibliográfica, ou seja, tudo isso também vem colocado aqui, né? Tá vendo? Sobrenome do autor, revista científica, né? E tal, teses, tal, uma série de coisas aqui que está colocando ali. Então, isso também tem lá. Então, facilita bastante, né? A escrita de vocês, né? Então, quando se fala assim, escrever o TCC é difícil. Gente, escrever o TCC ele não é difícil, né? Mas se você tiver um pouco de paciência, um pouco de sei lá, de tempo aí, né? Tá vendo? Até aqui no slide também tá aquele título aqui. E isso vale a pena vocês utilizarem para poder trabalhar e fazer uma melhor definição aí para vocês, né? Então, tem essa questão do manual, né? Tem esse documento no Word. Então, tudo isso faz parte da escrita de vocês. Ou seja, tudo aquilo que vocês escreveram ali, o que eu... Agora já vamos mudar um pouco o rumo da conversa aqui. Tudo aquilo que vocês já escreveram até agora, o que eu vou colocar lá para avaliação de vocês, né, eu vou pedir que tudo, a avaliação de vocês, vocês vão chegar até vamos botar assim, até os finalmente, né, de um artigo, né? Claro, a gente não tem o conteúdo todo feito, mas dentro de que nós nos propusemos a fazer aí, nós vamos ter essa continuidade. Então, o que eu vou precisar de vocês, né? Eu vou colocar ainda a avaliação de vocês só para a próxima semana. Eu vou colocar a V2 de vocês e vocês vão colocar a V2 nesse formato do Word. Tá? Não precisa colocar nome de professor. Resumo, claro, vocês não têm o resumo ainda, o resumo vai ser uma coisa muito básica, vocês vão escrever ali, vocês vão pegar aquilo que já escreveram de referencial teórico, de introdução, vão colocar nesse formato aí. A referência bibliográfica vocês vão botar lá na parte final como referência bibliográfica também. Em termos de conclusão, vocês aí vão escrever alguma coisa como estivesse concluindo, mas uma continuidade em cima, mas tudo na base da esperança, né, gente? É só para vocês poderem pegar e colocar tudo isso de uma forma ordenada, para vocês terem esse padrão de ordenamento, ter essa questão contínua, né? Já entrar no sangue de vocês colocarem aquilo ali tudo, né? Eu vou pedir que vocês coloquem os elementos naquele manual e agregar mais alguma coisa de forma que fique bem, vamos botar assim, fique com mais consistência, né? Isso que eu vou pedir para vocês, que eu acho que vai valer a pena
para a gente, vamos dizer assim, para a gente poder bater o martelo e fechar essa etapa de vocês de uma forma bem satisfatória aí, tá? Bom, continuando aqui, estou me devendo algumas coisas aqui, né? Júlia, tudo bem, Júlia? Oi, professor. Vamos lá, Júlia. Qual, Na me- qual, qual vai ser o tema teu? Qual vai ser o teu tema, mais ou menos? Você aqui naquele sentido da elétrica, não fala o título não, tá? Então, eu tinha pensado em um tema, Pode falar. mas eu não sei se vai realmente poder fazer, porque eu não entendi muito bem quando o Júnior colocou que a gente vai ter que fazer algum projeto, de fato, executar alguma coisa. E aí eu fiquei meio, sei lá, meio perdida, meio sem saber o que fazer. É. E porque eu estava pensando em fazer hum, energia solar em relação à economia das empresas, entendeu? Mas eu não sei como é que vai ser, se eu vou poder realmente fazer esse, não. Tá, isso aí eu vou. Teu tema está aqui, eu já escrevi teu tema aqui, e isso é importante pelo seguinte: eu vou colocar isso para o coordenador, lá para o professor Júnior, né? E dizer para ele essa sua ideia de falar sobre isso, mesmo sabendo que, assim, claro, eu vou passar a dificuldade que é de se ter uma, vamos colocar assim, de conseguir fazer um projeto, né, ainda mais nesses tempos que nós estamos, e é um pouco mais complexo de se fazer, mas eu vou colocar isso para ele, tá? Minha obrigação é essa, de chegar e colocar e as dificuldades que cada aluno pode ter até desenvolver um projeto, e no caso, partir para uma outra linha que não seja uma linha de projeto, tá? Sim, Isso, entendo. isso aí eu vou colocar para ele lá. Ô Paulo, tu vai ficar naquela questão mesmo, Paulo? Oi, professor, boa noite. Boa noite, Paulo. Fala aí teu tema aí para mim aí. Aquela questão lá O, da o meu vai ser sobre o bombeamento fotovoltaico. bombeamento fotovoltaico. Você já falou com algum professor, ou não? Pensando em fazer com dois professores. São dois professores, né? É, Então, pensei em a professora Dulce tá. E qual é o outro? e o professor Marcelo Cosme. Eu? É, assim mesmo. Não, tá bom, tá legal. Deixa ficar tranquilo. Ô, Vinícius, você que é um. Você aí, tu vai estar naquele tema mesmo que a gente conversou sobre aquele negócio de sustentabilidade ou não? Então, professor, eu acho que não. Acho que eu vou trocar para a área que eu quero seguir, né, na minha carreira. Fala, qual é a área que você quer seguir? Eu fico muito em dúvida sobre a área naval e sobre a área de aviação, entendeu? Mas eu devo fazer Hum, sobre a área naval. então me ajuda aqui. Seria estudos na área naval, né? É, mais ou menos isso aí. É naval. Mas chegou a conversar com algum professor, cara, sobre alguma coisa aí? Não, justamente eu ia perguntar essa semana para o Júnior para ver qual professor que tem conhecimento nessa área, né? E pensei em você também, porque eu acho que tu é engenheiro cartográfico, não é isso? É. Ah, então. Bota teu nome aí, Marcelo Cosmo, que. Bota meu nome aí. É. Não, bota meu nome não, cara. Pô, eu conheço várias coisas na área naval, que eu trabalhei muito na área naval e trabalho ainda alguma coisa na área naval, mas, pô, pelo amor de Deus, cara, não. Essa área é muito Não, não, tu pode me ajudar, bota teu nome aí, cara. Tá, eu vou botar aqui para não deixar em branco. Essa agora me pegou. Mas no mais, gente, olha só, dos outros aqui eu já coloquei todo mundo, já tá aqui. Só o pessoal que eu não tive, que não me deram resposta ainda,
Mas eu tenho aqui já muitos aqui definido, né? Só o Márcio, o Alisson e o Augusto, né? Esse daí que eu não tenho informação ainda sobre eles aqui. Mas o resto está tudo aqui. Já está tudo registrado aqui. Pode deixar que isso aqui, assim, o que eu me comprometo a passar para vocês. Eu vou passar isso para a coordenação, vou marcar uma conversa com o professor Júnior, vou passar para ele a situação do TCC em relação a tema, orientação a isso, as condições de vamos colocar assim, de ter um estudo sem um determinado projeto, isso vai acontecer também, outros vão fazer projeto. Por exemplo, o Felipe conversou comigo sobre uma ideia que ele tem, uma ideia sensacional, de repente vai fazer uma ideia em cima de um estudo, isso aí, pô, uma coisa bem legal, mas passar a limitação de cada aluno, para poder aplicar algo que fosse realmente prático, tivesse um cunho mais real, né? Eu vou passar a condição de cada aluno, um por um, né? Isso é importante, eu me comprometo a fazer isso aí e mostrar também os caminhos que podem ser feitos para quem não tiver a facilidade e acesso a um estudo e tal. Isso aí eu vou passar também, tá? Gente, assim, né? Essa cadeira vamos botar assim, de pré-TCC, que a gente chama, né? Já tiveram vários nomes essa cadeira ao longo desses anos aí no curso, na instituição, vamos colocar assim, já teve pré-TCC, TCC1, TCC2, elaboração de projeto final, agora é um nome recente, já teve um nome mais antigo, elaboração de projeto de pesquisa, enfim. A intenção é trazer vocês para esse mundo da escrita. A intenção ao longo desse semestre foi fazer isso aí, trazer vocês para esse mundo, ver que não é nada complexo nem difícil de escrever, tá? E eu procurei trazer exemplos de alunos, porque, pô, para ver o que o aluno escreve, pô, fala assim, pô, esses alunos, cara, os alunos, eu não digo aqui que todos foram meus alunos, tá? Não digo que era melhor ou pior do que um ou outro, não, eu jamais coloco isso aqui. Mas tem aluno que nunca viu um 10 na vida, tirou 10 em TCC. Tem aluno que tirava 10 em tudo e chegou no TCC e não tirou 10. Isso é normal de acontecer. A gente tem que entender que o TCC é um jogo à parte, é um capítulo à parte, né? Que a intenção disso foi mostrar para vocês que é possível escrever, tá? Mesmo que pareça alguma coisa complexa demais, mas não são barreiras que a gente tem que estar quebrando. Nós precisamos quebrar essas barreiras de tempos em tempos e ver que é possível escrever, é possível trazer as coisas, né? Trazer as coisas para um mundo mais prático aí nosso. Então, isso aí é importante a gente conseguir fazer isso. Então, a escrita, né, pode ser uma dificuldade do engenheiro, mas faz parte da comunicação do engenheiro, não somente a comunicação oral, como a comunicação escrita, né? Então, o futuro de vocês aí, a gente não sabe qual será o futuro de cada um, mas certamente um dia vocês vão esbarrar com relatórios, um dia vocês vão esbarrar com pareceres, um dia vocês vão esbarrar com laudos, e tudo isso leva em consideração a escrita, tá? E a escrita, né, a escrita do engenheiro, ela não pode ser uma escrita complexa, pelo contrário, tem que ser uma escrita muito clara, né? Porque quem escreve difícil, vamos botar lá, o advogado escreve um monte de coisa difícil. O engenheiro não, ele tem que ser muito claro, porque ele tem uma situação real a responder, uma situação real a mostrar, e ele precisa ser claro nisso. O engenheiro que escreve, não chega a lugar nenhum, pô, nego risca e te lima, te joga para o espaço. Mas você tem que ser muito claro no que escreve. E também o futuro de vocês partindo para um meio acadêmico, ou tendo a possibilidade de fazer
uma pós-graduação, começando uma especialização ou não, ou começando no mestrado, evoluindo para um doutorado. Isso é muito importante, né? Para quem tiver vamos botar assim, esse desejo de seguir para essa linha, pô, que siga. Mas tudo isso, o pontapé inicial é isso aí, gente. É o trabalho de conclusão de curso de vocês, né? Vocês começa com isso aí, vocês vão pegar o gosto por isso e vocês vão dar a sequência na vida de vocês relacionada com essa questão do trabalho de conclusão de curso, né? E isso é importantíssimo para vocês aí, né? Eu espero que esse encontro no semestre tenha sido satisfatório para vocês, né? Da minha parte aí, foi um prazer estar com vocês aí nesse tempo todo, nesses bimestres aí, né? Perturbando aí, forçando a mente de vocês a achar um tema, a escrever alguma coisa. Muita gente está me devendo muita coisa escrita aí, tem que passar para mim, porque senão que tem que conseguir o grau lá, vocês precisam fazer, tá? Então tem um trabalho aberto na plataforma, vocês precisam responder aquele trabalho, né? E eu vou deixar a avaliação de final de vocês, vou colocar já na próxima semana, vou deixar com um bom tempo aí para vocês, não estava até nessa semana ainda. Vou deixar lá um bom tempo para vocês fazerem, botar um exemplo. Então, que vocês sempre olharem esses exemplos do que eu coloquei para vocês, dos artigos, né? Eu parti para esse lado de mostrar que dá para levar, dá para fazer. É aluno igual vocês escreveram as informações. Então, eu trouxe ali todos os trabalhos que eu trouxe. São trabalhos que tiveram graus máximos. Alguns não tiveram grau máximo, mas chegaram muito perto do grau máximo. Então, eu trouxe isso aí para vocês. Nem todos ali eram alunos, pelo contrário, aluno nota 10 ali, pô, só, não falo em TCC, falo ao longo da vida acadêmica ali. Não digo que só tinha um, só ali, que quando eu dei aula tirou 10 comigo, o resto tinha gente que tirou 0 até e chegou e fez um trabalho de conclusão de curso muito brilhante, né? Então, isso aí é o que vale mostrar para vocês que é possível conseguir, é possível se fazer. Gente, não tenham medo do TCC, tá? Vocês vão encontrar os orientadores no próximo semestre, né? O orientador vai passar para vocês vão ajudar vocês na escrita, mas eu espero que vocês tenham tido um bom aprendizado nesse semestre para poder justamente ir facilitando as coisas até na escrita para o orientador. Principalmente, tem aquela estrutura do TCC, tem um manual, tem aquela estrutura do Word que está ali para você já ir colocando as coisas ali, e as ideias, claro, vão nascer. E assim, gente, não deixa para a última hora, dá para fazer. Vocês vão se preparando, porque quando vocês forem defender, vocês não vão defender online, né? Vocês vão defender presencialmente, vai ter uma banca sentada, vocês vão estar em pé desenvolvendo isso. Então, não tem mais, quando vocês forem apresentar, não tem mais esse negócio de ficar online, não, de apresentar pela internet. Isso não tem muito a ver, vocês vão estar passando presencialmente. Caso alguém tenha tempo, gente, e tenha interesse, tiver disponibilidade também, na Civil já está tendo várias apresentações de TCC, já começam algumas semana passada, essa semana tem algumas também. Eu tenho uma aluna na sexta, eu vou mandar até os links ali, mando para a Júlia. Quem tiver um tempo quiser ver, observar, para ver que a defesa como é que é online, mas a defesa legal vocês têm que ver presencial, porque vocês vão fazer presencial. Não vai ter mais esse negócio de fazer online quando vocês forem apresentar. E aí, para vocês verem também, se quiserem se acostumar, assim que eu gerar o link da minha apresentação de sexta, eu vou mandar ali para a Júlia mandar para vocês, né? Para você, quem tiver disponibilidade, tiver a possibilidade de ver, é legal de ver, né? De observar. E aí eu fico observando aqui também na Civil, se tiver alguma apresentação no sábado também, eu coloco ali. Minha não vai ter, tá? Mas se tiver outros ali, você entra pelo Teams lá, naquele linkzinho, você observa lá, vê,
ganha hora de atividade complementar e vê lá como é que os alunos se apresentam para também sentir essa quebrar esse gelo aí, né? Tá bom? Então, o que eu tinha que apresentar hoje era essas partes finais, né? Foi legal aí trabalhar com vocês aí, levar ao longo desse semestre essas conversas. Se alguém quiser falar alguma coisa aí, pode falar por aí, que não tem problema, mas antes de tudo foi bom apresentar, bom trabalhar com vocês aí. Qualquer coisa, se precisar de alguma coisa, alguma informação, pode me chamar no WhatsApp, que eu respondo, só se eu estiver dirigindo que eu não vou responder. Mas se eu tiver, assim que eu parar, eu respondo a vocês, qualquer dúvida, a gente vai trocando aí e vamos botando vamos fazer os trabalhos andarem. Alguém tem alguma coisa para colocar aí? Tá, beleza, professor. Essas apresentações, essas defesas de sábado aí, tem como você posicionar a gente? Eu vou ver, cara. Eu vou ver até se tem alguma. Ó, eu vou ver aqui, acho que eu tenho listado aqui. Deixa eu olhar até pelo nosso logo aqui, que eu já vejo aqui. Tem uma sábado aqui, ó. Eu vou mandar essa de sábado, eu vou mandar até para a Júlia aqui, ó. Essa aqui eu tenho certeza que é sábado. Essa daqui, ó. Uma aqui que é sábado. Já achei uma que é sábado. Já mandei para o zap dela aí. Aí vocês acessem lá o link para ver. Deixa eu ver se tem outra aqui. Sábado. Ih, não, sábado já passou, pô. Foi de sábado dia 5. Desculpa aí, gente. Foi mal, passei um já atrasado. O outro aqui é terça. Sexta-feira, 11 horas. 17 horas. Sexta, 16 horas. Professor, essas apresentações são no auditório? Acontecem no Não. auditório? Não, a de vocês vai ser. A de vocês será. Não, do Teams aqui mesmo, online. Não, é tudo remoto, pô. Eu sei, professor, mas em si, a pessoa quando vai se apresentar, ela se apresenta no auditório ou é tipo igual uma aula mesmo, que a Não, é gente junta igual as uma aula. pessoas necessárias? É igual uma aula Sim. mesmo. Ó, eu passei alguns aqui para ela. Pô, eu mandei um de sábado, mas esse de sábado já foi, sábado dia 5. Eu vou ver se vai ter mais algum aqui. Deixa eu ver se vai ter mais alguns aqui, que se aparecer mais algum, eu passo para ela aí. Tá, deixa eu ver. Eu vou repassar pro pessoal. Isso que eu passei, isso é tudo sexta e terça-feira, mas eu não achei nenhum que seja, só esse do sábado, foi sábado passado. Mas certamente vai ter algum para esse sábado agora. Aí assim que chegar, eu não vou esquecer, eu vou repassar para vocês assistirem lá, se tiverem possibilidade, né? Que é legal ver para pelo menos observar isso aí, mas é na plataforma mesmo, assim, na plataforma, não é em auditório. Auditório, você fala auditório o quê? Aquele auditório Tem uma no sala de Teams? auditório no Teams. Isso, tem uma sala de auditório no Teams que aí dá pra gente acessar. Não, essa daí eu sei que acessa pelo link, é tranquilo. Agora, eu não sei como é que é o esquema de auditório, não. Isso eu não sei. Eu tô falando Mas do. esse que você mandou tem link, não tem? Tem link, Então tá tranquilo. tem um link. Isso aí tá dando link. Só entrar no link lá e vocês veem. Que aí o professor baixa a lista de presença, né? Aí vai aparecer o nome de vocês e a matrícula, né? Isso na lista de presença aparece. E aí aí depois isso é contabilizado, uma hora lá de aquelas atividades complementares, né? Isso aparece lá também. E eu acho que é isso aí. É isso mesmo. E aí é importante, né? Se você, quem puder, tiver a possibilidade de ver algum, é legal para ver. Mas assim, presencialmente, né? A realidade de vocês vai ser presencial, né? Eu creio que vocês podem É bem apresentar. mais tenso. Olha só, é engraçado.
Mas se bem que eu ainda prefiro ser presencial também, sei lá. Não, Eu tenho meio que um pânico. Eu também prefiro presencial, porque no presencial o aluno ele tem a possibilidade de se soltar mais, né? De mostrar mais. Porque uma coisa que impressiona muito a banca é a segurança, né? É a banca olhar e os alunos sentir que o aluno está seguro naquilo que está falando, né? Está seguro no que está fazendo. E quando está online, né, você está assim na plataforma, às vezes o aluno está tendo uma apresentação que como está passando o slide e o aluno falando, às vezes a banca fica com uma sensação, mesmo até sem o aluno fazer, de que o aluno está lendo algum papel, lendo alguma coisa e tá passando o slide. Quando você está vendo presencialmente, você não tem essa dúvida, que o aluno não vai ler, o aluno vai estar ali e vai estar expondo. E aí você consegue, a banca consegue observar a qualidade do aluno, né? Aí vê que realmente o aluno está produzindo alguma coisa. Não, isso aí é fundamental, né? Então, acho que presencialmente é melhor. Melhor para o aluno, né? E melhor para a banca também, sem dúvida. Eu não enxergo dessa forma. Eu acho que é bem mais interessante, bem mais seguro para vocês, né? Então, é isso aí. Eu acho que vale a pena. Mais alguma coisa aí, gente? Alguém tem uma coisa a falar aí? Bom, gente, se ninguém tem mais nada a falar, eu vou me despedir de vocês aqui.